Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Célio, sou professor de Química. André Luiz, professor de Matemática 1, e hoje nós vamos ver aqui uma aplicação de logaritmos em Química. É isso aí. Para isso, a gente vai estudar um pouquinho sobre acidez e basicidade e como é que a função logaritmo aparece nesse contexto. Se liga só. Meninos, estão lembrados, né? Por que nós vamos daquelas definições, consequências e propriedades? Pois é, essas propriedades que nós estamos apresentando aqui, que vai ser apresentado para vocês, nós vamos utilizá-las algumas, né, na física, por exemplo, em ondas, né, no caso de terremotos, vai medir a energia dissipada. Vamos estudar isso aí na matemática financeira, certo? No caso da fórmula do montante. Veremos também na química, no caso de meia-vida de material radioativo, vocês vão estudar, e uma aplicação hoje, mais imediata, a questão do cálculo do pH de uma determinada substância. Beleza, moçada. Então, como o André falou, uma das aplicações da função logarítmica na química é calcular o pH de substâncias, né? Determinar se uma substância é ácida ou básica. Na prática, tem algumas formas de a gente determinar esse pH, né? Existem substâncias químicas que são chamadas de indicadores ácido-base. Mostram, mudando de cor, se um meio encontra-se ácido ou básico. Aqui, a gente vai testar dois indicadores ácido-base. Um é essa solução, que é uma solução de fenolftaleína. Sem dúvida, é o indicador ácido-base mais famoso que tem, a gente não pode esquecer dele. Mostra, mudando de cor, se o meio se encontra ácido ou básico. A gente já trabalha com ele. Outro indicador que a gente vai utilizar é esse papelzinho aqui, ó, chamado de papel tornassol. Ele é um papel, tem uma certa cor. Quando a gente adiciona uma substância ácida ou básica, ele vai mudar de cor. Se liga só. A fenolftaleína é um indicador que demonstra com precisão se o meio é básico. Por exemplo, eu tenho aqui uma solução formada de hidróxido de sódio. Vou colocar uma amostra dela nesse outro becker para a gente testar como é que a fenolftaleína vai agir sobre ela. Vou pegar aqui uma alíquotazinha de fenolftaleína e quando eu adicionar a fenolftaleína na solução básica, verifique a mudança de cor para você perceber. Ó, na hora que a fenolftaleína cai em uma substância básica, ela muda de cor, fica rosa. Sempre que a fenolftaleína ficar em meio, for adicionado a algum meio e ele ficar rosa, não tenho dúvida, essa substância é uma substância básica. E já para adiantar o assunto, se ela ficou básica, eu já sei que o seu pH é maior do que 7. A gente já vai determinar o valor desse pH. A fenolftaleína, na presença de um meio ácido, ela não muda de cor. Então, se eu pegar essa solução, colocar aqui, eu vou tirar essa alíquota, né, de uma solução de vinagre, né, de ácido acético, e vou adicionar nela também a mesma fenolftaleína. Perceba que não houve mudança de cor. Então, a fenolftaleína em meio ácido ou neutro continua incolor. Agora, em meio básico, perceba a diferença. Ela fica rosa na hora, não é? Então, se a fenolftaleína ficou rosa, não há dúvida. Esse meio é um meio básico. A gente já determina o pH para você ver. Outro indicador ácido-base de primeira são os papéis tornassol, como eu estava falando. Existem dois, tornassol azul e tornassol vermelho. O tornassol azul mede a acidez. Então, se eu pegar um papel tornassol azul, adicionar em uma substância e ele ficar rosa, significa dizer que a substância é ácida. O papel tornassol vermelho mede a basicidade. Então, se eu pegar esse tornassol vermelho e colocar numa base, ele vai ficar azul na hora. Veja só, para você ver como é que funciona. Vou pegar um tornassol azul, então, ele é uma fitinha, ó. Não tem erro. Uma fitinha azul. Quando eu mergulhar ele em uma substância ácida, verifique, ó, ele muda de cor na hora. Tá vendo? Ficou vermelho. Tornassol azul, na presença de uma substância ácida, ele fica vermelho na hora. Resolvido, essa substância já é ácida. Eu sei que o seu pH é menor do que 7, não sei se vale 6, 5, 4, 3, 2, 1, mas sei que ele é menor do que 7, uma vez que o tornassol azul ficou vermelho. Já o tornassol vermelho, vai medir a basicidade. Vou pegar aqui também um tornassolzinho vermelho e vou mergulhá-lo em uma solução básica. Na hora que eu adiciono, ele fica azul. Então, mais um indicativo, a fenolftaleína já tinha me mostrado isso, o papel tornassol só ratificou, né? Se ficou azul, na presença do tornassol vermelho, é uma substância de caráter básico. Professor, mas o que acontece se a gente pegar um tornassol azul, por exemplo, de medir a acidez e mergulhar ele numa base? Nada. Vou pegar o papel tornassol azul, coloquei lá na base, não mudou de cor, né? Agora, se eu adiciono ele no ácido, na hora ele fica vermelho.
Tá bom, então indicadores ácido-base me mostram se o meio é ácido, básico ou neutro. Só que não determina com exatidão o pH, né? Eu sei que se essa substância aqui é uma substância básica, o seu pH será maior do que 7. Agora, que tanto que ele é maior do que 7? Se esse é básico, vai ser menor do que 7. Quanto menor do que 7, aí para isso existe essa fitinha de pH. Nossa, mas é bonitinho, ó. Fitinha de pH, ela vem sempre com essa caixinha, né? Toda fitinha de pH vem com uma caixinha que tem um gabarito aqui, né? Gabarito de todos os pHs. Começa lá no pH 0 e vai até o pH 14. Então, a partir da mudança de cor dessa fita, a gente consegue determinar com exatidão qual é o pH dessa solução. Olha só, vou pegar uma fitinha aqui para te mostrar. Veja, ela já vem com algumas cores, né? Já vem com algumas coresinhas. Na hora que a gente mergulha ela na solução, ela vai mudar de cor, imediatamente. Eu retiro, venho aqui para o meu gabarito e determino o pH. Um método bem simples e muito utilizado no laboratório de química. Então, essa primeira solução é ácida. Já sei, pela fenolftaleína, pelo papel tornassol, que ela tem caráter ácido. Então, o seu pH é menor do que 7. Vamos ver que tanto menor do que 7 ele é. Olha lá, vou mergulhar. Ela muda de cor. Aí eu tiro e vou para o meu gabarito. Quando eu trago ela aqui para o meu gabarito, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Ó, ela ficou muito coincidente com o pH 2, né? Se você perceber, coloquei ao lado aí do pH 2, isso me mostra que ela tem um pH 2. As cores, né, que essa fitinha de pH assumiu é igual ao pH igual a 2. Então, não, beleza, essa substância era ácida, já sabia porque o tornassol e a fenolftaleína me indicaram, e agora eu sei que ela possui um pH igual a 2 porque a fitinha de pH mostrou sem dúvida nenhuma. Jazinho, o André vai ver pra gente quanto é que vale essa concentração de H+, né? Se o pH vale 2, será que é possível eu descobrir a concentração de H+, dos íons H+, que causam acidez aqui dentro? Sem dúvida é, o André já mostra pra gente, beleza? Mais um caso, ó. Então essa primeira solução apresenta caráter ácido, pH igual a 2. Vou deixar minha fitinha reservada aqui. Vou pegar outra fitinha de pH e vou medir agora o pH dessa segunda solução, que foi aquela que ficou rosa na presença da fenolftaleína. Então ela já é uma solução básica. Vamos ver quanto é que vale esse pH. Mesmo procedimento, ó. Vou pegar a fitinha, mergulho lá na minha solução, ela já mudou de cor, né? Aí eu tiro, venho aqui e meço o pH. Eita, o pH deu alto, ó. É uma solução básica e o pH dessa solução ficou igual a 13. Se tem pH 13, já não resta dúvida. Já não restava, né? Mas agora eu consegui determinar que ela tem um pH maior do que 7 e que, portanto, é uma substância de caráter básico. Então, para quem vai fazer o Enem, fique esperto, hein? Vira e mexe, aparece uma questãozinha do Enem falando que numa eletrólise qualquer, o meio ficou rosa na presença da fenolftaleína. O que isso significa? Em outras palavras, está te falando que após aquela eletrólise, o meio ficou básico, né? Tem um excesso de OH- naquela solução. Então a fenolftaleína, um indicador muito importante, fita de pH, mostra pra gente o pH dessa solução. Combinado? Então olha só pra gente organizar nossas ideias, coloquei aqui a escala de pH. Sempre lembrar, escala de pH varia de 0 até 14 e mostra a acidez ou basicidade de uma substância. Se por acaso esse pH for igual a 7, isso mostra que o meio é um meio neutro, não é isso? O único caso que o meio é neutro. Se tiver qualquer valor de pH abaixo de 7, essa substância será uma substância ácida. Coloquei aqui dois casos clássicos, ó. Vinagre, que foi até o que a gente fez o teste da acidez, e limão, né? São duas substâncias de caráter bastante ácido. pH maior do que 7, qualquer valor entre 7 e 14, esse pH vai ser um pH básico. Caso clássico do leite de magnésia, que inclusive é utilizado como antiácido, não é isso? Quando está com excesso de acidez no estômago, a gente toma leite de magnésia para neutralizar um pouquinho dessa acidez. Então ela tem que ser uma substância de caráter básico. E a soda cáustica. Fique esperto, hein? Soda é bastante corrosiva, a gente costuma associar corrosão com acidez. Não necessariamente. Soda é uma substância corrosiva, só que é uma substância de caráter básico. Qualquer solução de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, como foi o caso que a gente testou ali, tem um pH acima de 7, uma vez que é básico. Tá bom, então a gente já viu como é que determina esse pH na prática, né? A partir da fita de pH, dos indicadores de pH. Agora, como é que se faz esse cálculo em um problema? No Enem, em alguma prova que apareça por aí, como é que a gente consegue calcular o pH de uma solução?
Muito legal. pH sempre vai ser calculado assim, ó, menos log da concentração de H+. Ah não, mas logaritmo, calma. Primeiro porque é tudo na base 10, o André já vai falar pra gente, né? Então é muito tranquilo resolver esse logaritmo. E mais do que isso, calcular o pH é muito fácil no mundo da química porque ele depende de uma única variável, que é a concentração de H+. Já vai acostumando com a notação, hein? Esse colchetezinho aqui significa concentração. Então, se eu conseguir determinar a concentração de H+, eu aplico menos log e descubro o pH. São parênteses? No mundo da química, esse P significa menos log. Então, pH é menos log de H+, pOH menos log de H-, pKa menos log do Ka, sempre vai ser assim. pH menos log da concentração de H+. Combinado? Agora o André vai mostrar pra gente como é que a gente trabalha com essa equação. Bom, moçada, agora nós vamos calcular a concentração, né, de acordo com das soluções, de acordo com os dados que o Célio arrumou pra gente. Tá? Ele fez com a medida, com as fitinhas. Então, vejam bem, na primeira solução, que nós tínhamos vinagre, o pH deu 2. Como que a gente calcula a concentração aqui? Aquela formulazinha que ele já passou aqui, ó, certo? Você viu aí que o pH, certo, vai ser igual a menos log da concentração de H+. Beleza. Nessa fórmula, eu posso fornecer o pH e calcular a concentração. Como eu posso fornecer a concentração e calcular o pH, certo? Então, nesse caso aqui, ele já calculou o pH igual a 2. 2 é igual a menos log da concentração de H+. Gente, esse menos aqui, ó, tá fácil de resolver esse probleminha. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, vai ficar menos 2, vai ser igual a log da concentração de H+. Agora, veja bem, o que sobrou aqui? A aplicação da definição, só isso. A base elevada ao logaritmo será igual ao logaritmando. Ou seja, a concentração de H+, vai ser 10, quando a base não aparece, todo mundo sabe que a base é 10, elevado a menos 2 mol por litro. Certinho, meninos? Dá uma olhadinha agora. Vou fazer a mesma coisa para a solução 2. A fórmula é a mesma. O pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+, certo? Só que nessa segunda solução, do hidróxido de sódio, o pH deu 13. Então, 13 vai ser igual a menos o log da concentração de H+. Todo mundo sabe que quando não aparece aqui a base é 10, reforçando aí. Bom, multiplicando por menos 1, novamente, menos 13 vai ser igual a log da concentração de H+. Aplica a definição, a base elevado ao logaritmo será igual ao logaritmando. Então, nós vamos ter aqui que a concentração de H+ nesse momento vai ser igual a 10 elevado a menos 13 mol por litro. Bom, nesses dois exemplos, partimos do pH e calculamos a concentração das substâncias. Agora nós vamos ver um probleminha proposto pelo professor Célio. Calcule o pH de uma solução cuja concentração de H+ é igual a 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro, certo? A fórmula, como vocês já viram, é a mesma. Então nós temos aqui que o pH vai ser igual a menos log da concentração de H+, certo? Eu quero calcular agora o pH, certo? Muito bem, ele forneceu a concentração. O pH agora vai ser igual a menos o log, aí você vai colocar a concentração aqui, ó, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Na base 10. Aí vem as propriedadezinhas. Produto de logaritmando. Lembra que isso aqui é o logaritmando. Produto de logaritmando vira o quê? Soma de logaritmos. Então, isso aqui vai ficar log de 2 mais log de 10 a menos 5. Beleza? Você já viu que o log de 2 você foi obrigado a memorizar, tá? Então, o pH vai ser igual a menos log de 2, que é 0,3. Usando uma propriedadezinha de logaritmos, nós vamos pegar esse expoente do logaritmando e passar multiplicando
certo? O logaritmo. Então, mais menos 5, que multiplica log de 10 na base 10, que é uma consequência. Log de 10 na base 10 vale 1. Então, pH vai ser igual a menos 0,3 menos 5, que aqui, como vocês já viram, vale 1. Certinho? Ou seja, o pH vai ser igual a menos 4,7, o que implica que nós teremos um pH igual a 4,7. E de acordo com a escala do professor Célio, nós vimos aí que é uma solução que ácida, que é menor do que 7. Certinho, meninos? Beleza, moçada? Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, não é? A aplicação da função logarítmica aqui no cálculo de pH. André encerrou com um cálculo bonito que só. Espero que tenha ficado claro. Um beijo, até a próxima. Falou, moçada. É um prazer estar com vocês. E nós mostramos aqui uma questãozinha que pode cair tanto na matemática quanto na prova de química. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Um grande abraço a todos e com Deus. Tchau, tchau.